Boa tarde. Como hoje é terça-feira, então nós temos uma nova live. E a minha convidada hoje é a Sônia Regina Nunes, ok? Vocês vão adorar essa entrevista. Ela vai falar de dois assuntos muito interessantes, que é a psicologia bariátrica e a hipnoterapia regressiva, que eu sei que muita gente ama. Funcionando, Sônia, seja bem-vinda, minha convidada. Oi, sister. Seja bem-vinda também. Um oizinho para você. Sônia, bem-vinda. Oi, Como você está, querida? boa tarde. Tudo bem, Sandra? Mas peraí que eu estou sem o fone, eu não vou te ouvir mesmo, né? Peraí. Ah, Problemas tá. técnicos. Aham. Agora vai melhorar. Tudo bem? Tudo bem, você está me vendo bem? Estou, tá perfeito. Som também. Ótimo. Deixa eu só ver o som aqui do celular para ver se não vai ficar muito tumultuado aqui. Aí. Vou Eu já estou falar, vendo veja se gente tá bom. conhecida. Oi? Minha irmã ali. Márcia, tá bom? O som? Vamos ver se ela respondeu aqui. Sônia Nunes, Márcia, Donzília também chegou. Seja bem-vinda. Oi, Dom. Está nos ouvindo bem, Muito bom. Donzília? O povo não está respondendo aí. Opa! Bom, vamos lá. Essa é minha amiga querida Sônia Regina Nunes, de São Paulo. Faz parte do meu grupo de estudos e é com muita honra que eu a apresento hoje. Então, vou falar do currículo dela para vocês verem, que legal. Sônia é psicóloga clínica e bariátrica, né? Faz atendimento em consultório particular e na clínica IMEP, cirurgia da obesidade. Especializada em hipnose ericksoniana pelo Instituto Milton Erickson de Belo Horizonte, hipnoterapeuta regressiva pela BEP-TVP, Hum, programação neurolinguística pelo IPP São Paulo, facilitadora em constelações familiares e sistêmicas, aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim IPQ, Hospital das Clínicas de São Paulo, membro da... Opa, peraí que deu tilt aqui no meu coisa. Aí. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, coordenadora do curso de estudos em hipnose ericksoniana, coordenadora do curso de estudos de psicologia transpessoal, membro do grupo Estudos em Constelação Familiar e Sistêmica, do qual eu faço parte, coordenadora do grupo Apoio Psicológico aos Pacientes Pós-Operados e seus familiares, que é a GAPO, Clínica IMEC Cirurgia da Obesidade, desde 2007 até hoje, né? Palestrante no 20º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em Curitiba, com o tema Oficinas e Grupos como forma de atenção integral ao paciente bariátrico operado. Palestrante no Congresso Intergastro e Trauma de 2019 em Campinas, com o tema Integração, equipe, paciente e família na prevenção da recidiva de obesidade. Desculpe. Coautora do livro Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ih, a língua hoje está ruim, hein, Sônia? Vou dar o tipo e o teco aqui, né? Abordagem multiprofissional com o tema Importância da percepção e da distorção da imagem corporal
na cirurgia bariátrica e metabólica, maio de 2019. Também palestrante da pedagogia sistêmica na SEI, Bem Me Quer, Escola da Prefeitura. Ministra aulas de pré e pós-operatório e grupos de pós-operatório da obesidade, que você teve ontem, né, o grupo? Uhum. Workshop Vivências em Constelações Familiares Sistêmicas, pós-graduada em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Vocês viram o gabarito dessa moça? Então vamos lá, Sônia. Oi, Juca, tudo bom? Chegando mais amigos aí do Rio, a Ângela. Sejam todos bem-vindos. Então, o nosso tema hoje com a Sônia é a psicologia bariátrica, né? E a hipnoterapia regressiva e a psicologia bariátrica. Sônia, comece falando para a gente da psicoterapia bariátrica. Como funciona, né? O que é isso? Muita gente desconhece, né? E, normalmente é um assunto que interessa para nós que estamos acima do peso, né? Mas outras pessoas às vezes sabem um pouco porque conhecem alguém que passou pelo processo, mas é diferente de ter uma informação profissional direta, como vamos ter com você hoje aqui, né? Então, te dou a palavra, bem, Sandra. Sônia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo convite, né, pelo carinho, de poder participar desse movimento bonito que você está fazendo. Então, agradecer e elogiar também, né, Sandra? Eu me lembro que a primeira vez que você me falou do projeto, eu falei para você, nossa, Sandra, muito lindo, a sua proposta é maravilhosa, porque a gente vai poder somar, né? Cada profissional que vem aí, são 2 palestras por semana, né? 2 bate-papos. 2 entrevistas, isso. 2 entrevistas. Então, isso com certeza fortalece muito, enobrece muito o nosso cabedal. A gente vai compartilhando saberes, né? Experiências, e isso é muito legal. Muito obrigada, viu, Sandra? Obrigada mesmo. Imagina, querida, é um prazer ter você aqui também. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Então, eu gostaria de começar, então, para falar sobre a psicologia bariátrica. Não dá para falar sobre a psicologia bariátrica sem falar da obesidade, né? Correto. Conceituar de uma maneira bem simples a obesidade, porque já começa por aí o propósito do nosso trabalho em equipe, né? Como especialidades em obesidade, né? A obesidade, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica, incurável, ela não tem cura, e é uma doença multifatorial, né? Aliás, é considerada uma grande epidemia, né? Ela começou, a gente ouvia muito falar de obesidade nos Estados Unidos, em outros países, e hoje é uma doença que está em toda parte do mundo, né? Existem crianças pequenas, crianças obesas, crianças que já estão doentes e com riscos de vida, né? Então a gente vai falar sobre essa doença, né? É uma doença que eu costumo dizer que ela é muito danada, ela é muito complexa, né? Por que multifatorial? Vamos lá. Porque ela pode ser resultado de um ou mais fatores. Então, tem os fatores genéticos, né? De repente, um ou mais parentes, né? Que sejam obesos. Então, existe essa correlação direta de quem vem, quem chega, já chega com essa parte genética, então tem a possibilidade da obesidade. Mas existem outros fatores que são também muito relevantes. E quando eles se juntam, isso potencializa muito essa doença, então fica muito mais difícil de ser tratada. Então, um outro fator muito importante é o fator ambiental, né? Em que contexto esse paciente foi educado, foi criado,
ele cresceu, em que contexto alimentar, quais são os costumes ou eram os costumes da família, qual a relação, né, qual o olhar que essa pessoa aprendeu a dar para a comida, como é que ela olha para o alimento. Tem também, Sandra, as questões alimentares, né, que é o outro fator, né? São Sim, os maus hábitos alimentares e que nós sabemos que com o passar do tempo esses hábitos eles vão cada vez mais se fortalecendo, né? Hoje, né? Hoje eu digo a partir ali da fase da idade da industrialização, então sim, começou-se uma nova era, né? Uma nova era de costumes de consumos de produtos industrializados, uma série de comportamentos que foram mudando e que a gente teria aqui assuntos, Sandra, para falar dias e dias sobre se a gente começar a entrar. Mas tem então também os fatores alimentares, tem o sedentário, esqueci de sim, de fato. tirar o som, Sandra. Opa, pronto, resolvido. Então, tem o fator sedentarismo, né? Sim. Atualmente, a cada dia que passa, estamos mais sedentários, né? Ah, com essa coisa de Então, pandemia, então, né? nossa, se nós já tínhamos ali a parte da informática, essa parte global de informações e de recursos tecnológicos, né? Que já eram muito fortes. Hoje a gente tem botão para apertar tudo, né? Basta ter um Sim, dedinho, né? Então potencializou muito, como você falou, com a pandemia, né? Por quê? Porque sim, agora nós também ficamos mais sedentários. A tendência é, né? E eu deixei, também existem os fatores hormonais, né, que podem causar influência no ganho de peso. E eu deixei o último fator para falar, que é o assunto do nosso encontro de hoje, os fatores psicológicos, né? sim, Os fatores psicológicos, Sandra, eles são inúmeros, né? Mas eles têm uma característica importante que eles estão relacionados aos gatilhos estressores da vida, né? Então, como a pessoa pode lidar com uma perda afetiva, com uma perda material, como ela pode lidar, por exemplo, com essa pandemia? Cada um de nós está lidando de um jeito. Então, sim, a forma de lidar, né, com esses estressores, né, as pressões internas e externas, né, as sim. frustrações da vida, de repente você tem um projeto e muda completamente, já não é mais. Um outro fator importante também que eu vejo muito na obesidade são as mudanças. É um forte gatilho Ah, também para ganho de peso. mudanças. Então, aquele adolescente, normalmente até a adolescência, ele conta, ele relata no consultório que ele tinha um bom peso, então ele tinha uma alimentação bacana, ele ia para a escola, ele tinha atividade física, jogava futebol, coisa e tal. Aí, de repente, ele entra na faculdade e junto, muitas vezes, já entra o emprego junto e a vida dele se transforma, né? E aí é Sim. onde muitas vezes começa também o histórico de grande ganho de peso, né? Então são muitos os fatores e é muito importante a gente compreender isso, né? Para poder realmente tratar esse paciente quando ele vem até nós. Eu me lembro, Sônia, nessas experiências que a gente tem de consultório, né? Tive pessoas que estavam num momento muito difícil de vida, assim, definições, sabe? Se sai de casamento ou não sai, se muda de emprego, se não muda. Sabe aquela fase que tudo está mal resolvido e como a gente tem o hábito de procrastinar, né? Acaba Uhum, acumulando um monte de decisões que a gente não tomou e daí fica quase insuportável, né? Praticamente insuportável. Então, muita uhum. gente nesse momento eu sentia, a nível de consultório, que desatava a comer desesperadamente para compensar essa falta
de escolha, né? Falta de escolha não é falta de o que escolher, mas a falta de agir, de escolher, né? É alguma Isso, alternativa, ou fica no casamento, ou sai, tem alternativa. A pessoa que não está conseguindo escolher, isso, isso. né? Ela não consegue encontrar a saída, né? Isso, né? Então Existem fica as cada vez mais alternativas. confusa, mais sozinha, mais, né? E aí dá-lhe Uhum. comida para dentro, né? Como Isso, você trouxe compensação. algo também muito interessante, né? Falando uma das características que nós trabalhamos muito, aparece muito na questão da obesidade, é o comer emocional, né? O comer por compensação, né? Para Sim, compensar uma frustração, para compensar uma raiva, para compensar uma emoção não digerida, muitas vezes nem reconhecida, né? sim, Então, o comer emocional, ele é muito comum, Sandra, bastante comum, não só na obesidade, né? Mas é mais na obesidade, sim. né? Interessante, né? Eu até comentei com a Paty, eu acho que aquele dia que eu entrevistei, né, que eu tinha uma Uhum, cliente que sempre que tinha problemas, ela ia para a casa da avó, e a avó, o jeito da avó confortá-la, mimar, assim, era fazendo doces, bolos, pudins e brigadeiro e uhum, comida. Normalmente mais uhum, voltada para o doce, mas todo tipo de comida. Sopinha, caldinho e consomê, e, sabe assim, aquelas coisas? E, e uhum. ela aprendeu, então, ter esse conforto através da comida. Quando adulta, até ela descobrir que isso ela tinha aprendido quando criança, até cair a ficha dela, né, que era um hábito de compensação afetiva também, né? Aí Isso, ela conseguiu dar uma controlada, porque até então estava um caos, né? Então, assim, é essas coisas do... interessante, né? É, Isso que você está trazendo, Sandra, porque se nós pensarmos bem, né, existe coisa mais gratificante do que lembrar da vovó, do carinho da vovó, dos afetos, daquele sorriso, daqueles braços abertos, ai, minha netinha. Então, aí é onde nós entendemos por que a dificuldade, muitas vezes, de encontrarmos qual é o gatilho, né? Qual é o sim, gatilho emocional? Onde é que dispara, muitas vezes, essa dificuldade de parar de comer quando já está saciada, ou quando não comer naqueles horários indevidos, comer na hora certinha, né? sim. Então, esses são uns dos grandes empecilhos, né? Porque existe um ganho, é gostoso, é afetivo, é aconchegante, né? Lembrar, Acolhedor, né? porque isso traz uma proteção, né? No sentido de Sim. proteção mesmo, né? Então, é um bom motivo de se manter esse ganho, né? Embora ele não seja positivo, né? Desculpa. Mas, enfim, é isso. Bem, então eu falei da obesidade um pouquinho, né? E para dar continuidade, então, Sandra, no nosso assunto, eu vou falar muito mais hoje, né, agora, sobre a minha experiência com a cirurgia bariátrica, né? Porque Sim, que é o obesidade, se a mais gente importante pensar para a bem, gente hoje. Aham, quando, correto. quando eu falei da gente falar esse tema com você, quando eu comecei a parar para montar aqui, né, a linha de raciocínio, aí me veio aquela questão, nossa, mas realmente a obesidade é um assunto muito complexo, né? Porque quando a gente fala de obesidade, a gente pode imaginar várias situações, vários momentos, inclusive que cada pessoa se encontra. Tem pessoas que estão obesas e já fizeram um monte de coisas, já buscaram uma série de tratamentos. Tem pessoas obesas que muitas vezes estão obesas, mas não sabem, né? Porque a ideia que se tem, mas eu imaginei, isso é muito comum eu ouvir, eu imaginei que obeso é aquele, por exemplo, que tem aqueles corpos enormes, que tá muito acima do peso, como a gente vê nesses programas americanos, mas não é, né?
Ah, A sim, coisa obesidade, ela de tem 200 vários quilos, graus. 300 quilos, né? Não é, isso não é realidade, né? Então, Não, a não é o normal, obesidade, né? só para dar uma rápida pincelada, eu não vou entrar nesse quesito agora, mas para o paciente, então, passar pela cirurgia bariátrica, ele passa por um critério de avaliação que a gente chama de IMC, é o Índice de Massa Corpórea, né? Então, vai ser medido, né, peso e altura, é extraído esse IMC e ele precisa estar dentro ali de uma escala onde é considerada uma obesidade mórbida e ele precisa, então, da cirurgia. Eu estou falando da cirurgia tradicional, né? Então, existem vários graus de O que você obesidade, chama né? de Tem obesidade. cirurgia tradicional? Eu digo assim, o modelo clássico, onde se opera o paciente que Ah, tá. realmente ele tem um Indicado grau de para obesidade cirurgias. mórbida. Ah, entendi. Indicação de cirurgia. Por quê? Tá, Porque hoje tem, inclusive, Sandra, a cirurgia metabólica, que a gente não vai falar agora, mas é uma cirurgia também que é feita dentro dos moldes da bariátrica, porque descobriu-se que, por exemplo, um paciente diabético, se ele tem a indicação para cirurgia, ele não precisa ter aquele grau mórbido, mas ele tem indicação metabólica para cuidar do diabetes, enfim. Então, aí entendi. já existem outras modalidades, né? Especificações, né? Uhum. Isso. Então, a gente vai falar aqui da cirurgia bariátrica de uma forma mais geral, né? Tá, Então, tem essas três escalas, né? O grau 1 de obesidade, o grau 2 e o grau 3, que é a obesidade superobeso, né? Que a gente fala, né? Que é quem já está sei. com IMC a partir de 40, né? Então, é uma obesidade que esse paciente ele corre riscos de vida. Então, é um Tá, paciente que, sendo avaliado pelo corpo clínico, o cirurgião, então ele identifica-se que o maior benefício para ele é passar pela cirurgia, onde ele vai ter menos riscos. Porque muitas vezes o paciente que tem uma obesidade de grau elevado, ele já corre risco de vida, mas ele não sabe, sim, né? Tem tudo isso também, né? sim. Muito bem. E assim, Você pode fechando falar esse raciocínio. rapidamente, Sônia, desses riscos? Então, existe ali uma classificação, Sandra, que é Hum, feita pelos médicos, são os médicos que fazem essa classificação, que na obesidade grau 1, o paciente tem um IMC de 34 a 34,9. tá, Na obesidade grau 2, tem um IMC de 35 a 39,9. E na obesidade grau 3, são de de MCs a partir 40 de 40, né? tá, Aí é feita uma entendi. avaliação que, de repente, um paciente hoje que tem um IMC, ele tem, vamos supor que ele esteja na obesidade grau 1, que é o IMC Tá, menor, tá. mas se ele tem É uma 34. comorbidade, ou seja, comorbidades são doenças associadas à obesidade. Entendi. Hipertensão, diabetes, colesterol, Triglicérides. dislipidemia, problemas nos ossos e articulações. É uma série de doenças que elas surgem através da obesidade. Então, esse paciente tem Associada à indicação. obesidade. Entendi. Exatamente. Interessante É, é isso. uma, Uhum. é um elenco de doenças que estão relacionadas ao ganho de peso. Elas são comorbidades. Ah, perfeito. Isso. E então, seguindo esse raciocínio por ser uma doença multifatorial, então o nosso pensamento enquanto equipe, eu estou falando agora já em nome da equipe que eu trabalho, não tem como, porque eu trabalho lá há 13 anos, né? Então eu preciso Sim, falar o modelo que nós trabalhamos. Então, esse paciente ele precisa ser atendido por uma equipe multidisciplinar, ou seja, ele precisa passar pelo cirurgião, pela nutricionista, pela psicóloga, fisioterapeuta,
muitas vezes pelo endócrino, cardiologista, ou seja, uma série de Multiprofissionais. profissionais Uhum. para ele ser avaliado e preparado para a cirurgia. Esse é o primeiro Entendi. ponto, né? Agora, falando então da psicologia bariátrica, né? Qual é a atuação, então, do psicólogo no pré e pós-operatório? Sandra, está Tá. muito rápido o meu raciocínio? Para Tá mim, muito rápido? não. As pessoas Não também tá. podem opinar, são muito bem-vindos. Os comentários, dúvidas, viu, gente? Podem participar. Eu, às vezes, não leio Aqui, muito no início, mas até o fim da nossa live aqui, eu vou prestar atenção nele, em vocês, e vou pedir a Sônia para responder, que hoje é o dia dela. é que é Né? muito importante que haja uma coerência de raciocínio, né? Sim, Pelo fato de que o importante é quem está ouvindo poder acompanhar e compreender, ter uma ideia de como é esse trabalho. Até nós vamos chegar na hipnoterapia, olha só, nós estamos caminhando, né? Então, sim, a minha preocupação é realmente de fazer o entendimento numa velocidade que seja boa, ok? tá, Então vamos perfeito. lá. Bem, qual o papel do psicólogo no pré-operatório? Eu me lembro que uma vez você me fez essa pergunta, lembra, Sandra? Lembro. Uhum. Isso. Então vamos lá. Foi no nosso É, grupo lá de estudos, eu perguntei isso. Uhum. Eu estava isso. Então, curiosa. aham. O papel do psicólogo, felizmente, ele vem evoluindo, eu digo, em relação à visão que o próprio paciente tinha, né? E eu sinto que já está mudando, não mudou muito, mas já mudou. Quando eu comecei há 13 anos atrás, o paciente morria de medo de passar pelo psicólogo, sabe, Sandra? Ele falava, ela vai me avaliar, ela vai me reprovar. Era uma palavra falada, né? E com o tempo, felizmente, então nós vamos estudando, nós vamos buscando nos congressos, nos encontros com os profissionais do mundo todo para a gente discutir essa evolução, né? Como melhorar isso aí. Então, hoje eu posso dizer para você, com toda certeza, o psicólogo na cirurgia bariátrica, o papel principal é avaliar com o paciente e não o paciente. Avaliar Sim. com o paciente a visão que ele tem desta cirurgia, é perceber, observar, refletir. Como é que o paciente está olhando para essa cirurgia? Será que ele entendeu a proposta da cirurgia? Porque a proposta Tá. básica é: você vai precisar mudar os hábitos, mudar o estilo de vida, e depois manter esse peso para o resto da vida, acompanhando pela equipe. Então, na Mesmo hora, eles porque, balançam a cabeça. Oi? mesmo porque muitos acham que é ir lá, marcar a cirurgia, cortar e pronto, né? Então, essa é a parte mais rápida que a gente diz, né? Eles Então, acham que é bem assim pontual e não é, né? Não é nada disso, né? é, Na realidade. eu costumo dizer para o meu paciente que a cirurgia é apenas o primeiro passo que ele dá, é a primeira porta que ele abre nesse tratamento cirúrgico, que a gente chama de tratamento cirúrgico, esse tratamento com toda a equipe. Por quê? Começou pela cirurgia, mas ele vai tratar o resto da vida. Ele precisa compreender isso. Eu falo isso incansavelmente, Sandra, Sim, justamente por saber a gravidade da doença obesidade. Ele precisa sei. saber disso. Por quê? O que acontece? Esse paciente, então vamos lá, vou dar um resumo da cirurgia. Ele vai passar pelo processo cirúrgico. O processo cirúrgico hoje não dura mais do que 2 horas. É muito rápido. A tecnologia está cada vez Olha, mais avançada. Hoje nós temos sei, a cirurgia por robótica, né? Então, olha, olha só como está tudo avançado. Então, o procedimento é rápido. E começa toda a história, começa quando ele sai do hospital. Então, no primeiro mês, ele tem um emagrecimento por volta de 10 a 15% do peso. Então, imagine, vamos lá, vamos imaginar um paciente de 100 quilos. Ele, no primeiro mês, ele já vai estar pesando aí por volta de 90 quilos.
né? Segundo mês, ele emagrece 5% do peso e aí vai gradativamente emagrecendo mais devagar, até 1 ano e meio. Então, eu gosto de explicar isso bem para o paciente. Ó, Até um até ano e um ano e meio. meio, você tem este Uhum. tempo para olhar mais para você, ouvir mais o que a equipe coloca para você sobre mudança de hábitos, você aprender a escutar o corpo, aprender a escutar os sinais do corpo, olhar para esse corpo que está em mudanças rápidas, enfim, para você chegar num peso bom, né, ter o foco de chegar naquele peso esperado pelo cirurgião, ele é estimado, ele não ele não Preciso? ele Né? não é, eu quero dizer assim, ele não é formulado pelo paciente, porque muitas vezes o paciente fica frustrado, né? Ah, eu não Sei. emagreci tudo. Aí eu pergunto, ah, mas esse Ah, tudo é pelo que o cirurgião prevê ou você? Ah, não, é o que eu queria. Então aí não vale, né? Então tem que ser aquele peso estimado pelo cirurgião, porque ele tem as contas lá, ele tem uma previsão. Então, esse tempo, Sandra, é um tempo muito precioso para ele, além de promovendo as mudanças, sendo acompanhado pela equipe, ele ter forças, ele entender, ele fazer mudanças para ele poder dar continuidade. entendi. Porque a perda de peso é até 1 ano e meio. Depois passou, você entendeu? Passou o efeito da cirurgia, né? Entendi. Aí Então, aí fica tende a estabilizar ou pode voltar a isso. engordar, isso? Também pode voltar a engordar. Tá. Existe uma estimativa, né? Outra coisa que eu costumo deixar muito claro para os meus pacientes, então, existe uma estimativa de o paciente ter um reganho total do peso, mas é baixa, felizmente. Mas existe uma Uhum. outra estimativa bem maior, que são dos pequenos reganhos. E aí é onde aumenta o fator ansiedade no paciente, o paciente fica preocupado, ele está cansado da história de ter feito dieta, ter feito tratamentos com medicamentos, ter feito tanta coisa, e ele espera na cirurgia realmente como se fosse a salvação, como se fosse o O último recurso. último recurso, mas não é o Uhum. último recurso. E ele não pode olhar para isso. Por quê? Porque ele vai se decepcionar depois, às vezes com um pequeno reganho de peso, pequeno mesmo. Não Sei. precisa ser um grande reganho de peso, né? Então, ele vai Uhum. sendo preparado e a atuação do psicólogo no pós, ela é exatamente essa. Então, o pré é avaliar junto com o paciente as condições da cirurgia, se ele está preparado, se ele entendeu como é que vai ser esse tratamento cirúrgico, se ele vai dar conta disso, né? E nós vamos levantar também dentro do histórico dele, talvez algum impeditivo maior, que é muito raro, né? Para o Sei. paciente não operar hoje, ele precisa ter assim um grande impeditivo, tipo assim, uma depressão no nível altíssimo e sem acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, ou caso Tá. de alcoolismo ou outro uso de drogas que seja assim, que esteja fora do controle do paciente, né? Mas afora isso, o paciente ele vai ser liberado para essa cirurgia. Tá. Um outro fator que pode impedir que ele opere é se ele não entendeu nada, porque às vezes acontece, ele está tão focado, não, eu decidi, agora eu vou emagrecer e nunca mais eu vou engordar. Mas ele não escuta, por exemplo, o que ele vai ter que fazer, percebe? Você Uhum. está lendo alguma coisa aí, você quer passar para a Ó, gente? Isso, sim, vamos minha lá. prima de São Paulo está aqui. Aqui em casa, meu cunhado e minha irmã fizeram e voltaram a engordar. Só conseguiram depois de mudar sua dieta para low, acho que é carboidrato. Low E carb. mesmo fazendo o É. tratamento psicológico, não adiantou. Olha que interessante. Peraí que tem mais Bem, alguma coisa aqui. Peraí, ah, não consigo. eu vou esperar você terminar, depois eu vou fazer um comentário. Pois vão.
vão novamente dilatando o estômago devagar e não emagrecem mais. Então voltam a comer, né? E dilata o estômago novamente e retorna, e inutiliza, então, né, o caso da redução feita pela cirurgia. Então, eu gostaria de fazer um comentário direto para a Selma, eu estou vendo aqui, né? Uhum. Eu li junto com você. Ah, É que a a minha letra é opinião. branquinha, você é clarinha, eu não estava conseguindo ler, por isso. Uhum. Fica em cima do seu Se o rosto. paciente me Uhum. pergunta sobre dieta, Selma, eu sou muito clara. Na verdade, só mesmo quem estuda bastante essa parte das dietas, da história das dietas, como é que começou isso, né? Onde é que está o maior nível de obesidade e transtornos alimentares? Então, se o paciente pergunta para mim, eu vou dizer para ele: olha, esse não é o melhor caminho. Por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque esse é o caminho que você já conhece, você já fez inúmeras dietas antes de chegar até aqui, né? Então, você lembra como é que foi? Geralmente, o histórico é igualzinho, Selma. É efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Emagrece enquanto está fazendo. Para com a dieta, para com o tratamento Engorda de novo. de inibidor de apetite, qualquer coisa, volta e muitas vezes volta muito mais. É claro que a gente teria que ver caso a caso, tá bom, Selma? Mas assim, primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço: quanto tempo de cirurgia tem essa pessoa? De repente, ela está com 1 ano e meio, ela está com 2 anos, ela está com 3 anos. Então, assim, e ela já voltou nesse processo restritivo. Todo o processo restritivo, ele leva ele leva de volta ao ganho de peso. Por quê? Vamos pensar junto? Vamos lá? Quem Acho é que que tem já 4 consegue anos que elas Quem é fizeram. que, 4 anos, quem é que Uhum. consegue ficar em dieta o tempo todo, vamos supor, sem comer arroz e feijão? Eu sou uma que eu não consigo. Ah, Dá não. para conhecer Pesadelo, alguém né? que consiga. Qualquer coisa. Deixar de comer chocolate. Geralmente são essas coisas, né? Deixar de tomar Queijos. Ai, os meus refrigerante, queijos. né? Então, então o que que acontece? Qualquer dieta que o paciente vai fazer, ele vai voltar nesse efeito sanfona, ele vai se perder neste acompanhamento de pós, porque ele está retomando o modelo antigo e é Sim. muito perigoso retomar esse modelo antigo, Selma, porque eles estão retomando o caminho, infelizmente, do ganho de peso. É triste falar, mas é verdade. Sandra, só uma observação, e Selma também, para quem está ouvindo, eu fiz o curso dos transtornos alimentares no Ambulim, no Hospital das Clínicas. Somente quando eu fiz esse curso, quando eu comecei a estudar mais a fundo, é que eu consegui compreender por Uhum. que dieta engorda. E hoje eu falo com a boca cheia. Toda dieta engorda. É uma pena, mas é verdade. Toda e qualquer modelo restritivo engorda. Então, não existe essa mágica. Infelizmente, a nossa cultura, a cultura de uma forma geral, ela propicia isso, né? Você vai Por hoje que numa engorda? banca Agora me de explique jornal, isso, fiquei curiosa. engorda Você... por essa restrição. Então, Sandra, a partir de agora, você não vai mais comer chocolate. Não vai comer chocolate, não vai comer chocolate, não vai. O que que acontece aí? Um desespero por comer chocolate, porque o Meu cérebro Deus do não, céu, não fica tão. reconhece o não. Não reconheço, não. Você fica numa obsessão de ideias, isso potencializa o chocolate e você só vê chocolate na frente. Bom, É a como história exemplo, né? Não é um pense em exemplo. vermelho, né? Pronto. Imediatamente, né? Então Imediatamente é você pensa no isso. vermelho, não adianta. Então o não Então, é o que que deletado. acontece? Completando a resposta da tua pergunta, é porque dieta tem tempo, Sandra. Ela tem um tempo restrito e limitado. Ela tem um tempo de duração.
Então, assim, sei. olha, é muito comum ouvir, doutora, eu sei me controlar. Eu fiz uma promessa que um ano eu não vou tomar refrigerante. Eu acolho isso com muito respeito, mas eu explico para ele o que vai acontecer. Eu digo assim, será que não é melhor você se permitir? Se permitir é o outro lado que o paciente se sente ameaçado, porque se permitir é como se falasse, então é perigoso eu querer tomar todo o refrigerante do mundo. Não. Hoje, a nutrição comportamental, ela é muito parceira desse pensamento, desse meu pensamento. Sim, Então, a nutrição comportamental, ela vai dizer, permita-se, você está com vontade de comer o chocolate? Coma um pedaço de chocolate, saboreie esse chocolate. sim. Desfrute do prazer, dessa gostosura que é. E você, quanto mais você comer com atenção plena, menos você vai ter aquele ímpeto de querer toda hora, de estar pensando naquilo. Bom, mas isso aqui está prolongando demais, eu estou preocupada Tá. que a gente não chegou na Não, você hipnoterapia já me ainda. respondeu, perfeito. Siga aí o teu que você quer mostrar para nós. Muito bem. Então, a importância do acompanhamento do pós-operatório é essa, eu acho que eu deixei claro, né? Porque Sim, esse paciente no pós-operatório, ao mesmo tempo que ele vai ter uma grande mudança no corpo, esse corpo ele vai diminuir, ele vai murchar, ele vai mudar. Ao mesmo tempo, as suas relações com o mundo externo também vão precisar mudar os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades, a forma de olhar para a comida, a forma de se relacionar com o outro também vai mudando. Então, portanto, o acompanhamento psicológico no pós e toda a fundamental. equipe, né, lembrando, é fundamental para dar esse suporte para esse paciente, tá? Perfeito. Muito bem. Então tá. Então, e nisso, como a hipnoterapia, então, regressiva, vem favorecer os tratamentos, né? Esses tratamentos ligados à obesidade, Ótimo. à Então, terapia Sandra, bariátrica, tudo. você foi uma das minhas professoras, né, da hipnoterapia, no meu coração. Eu tive a honra e o privilégio de ser sua aluna na ABEP-TVP lá em 2000, né? Sim, E então tem 20 anos aí, mais ou menos, que eu atuo com a hipnoterapia em tudo que eu faço. E aí, quando eu entrei na obesidade, fiquei me perguntando por que não experimentar esse método também? Eu não tive dúvidas. Eu comecei assim, quando eu comecei com a equipe, eu já comecei a aplicação. Eu vou dizer para você que por quê. maravilha. Onde que ela entra na obesidade, na cirurgia bariátrica? Por quê? Trabalhar em estados alterados, né, que é o nosso objetivo principal de usar as ferramentas da hipnoterapia, é promover a transformação, trabalhar nas crenças, nos traumas, nos hábitos, nos aprendizados, ou seja, naqueles boicotadores de mudança do comportamento. Então, para mim, essa é a excelência de trabalhar com a hipnoterapia. Através dos estados alterados, está fazendo essa mudança aqui dentro. Se eu mudo a minha forma de pensar, se eu mudo a minha fita que está aqui, ela está de um jeito, e depois eu vou Programação, né? editando essa fita, aí eu posso também acabam mudando a minha vida e tudo que está ao meu redor. Então, esse é o Os pensamento resultados. É. principal. Isso. Uhum. Tá, e como é que eu faço isso com a obesidade, a cirurgia bariátrica, né? Eu acho que então eu vou contar um exemplo agora, tá? Eu acho que está na hora de contar um Ótimo. caso, né? Uhum. Antes de Como contar você esse caso, aplica? Perfeito. isso. Antes de contar esse caso, só assim, falando um pouquinho mais da hipnoterapia, quais são as técnicas que eu uso, né?
Hoje, Sandra, eu aplico todas as técnicas que eu conheço. Não é só a regressão de memória, mas é a regressão de memória, a hipnose ericksoniana, a PNL, a constelação familiar sistêmica. É claro que eu não vou usar isso no ambulatório da cirurgia bariátrica, mas eu uso com certos pacientes que acabam vindo se tratar comigo, eu utilizo também essas ferramentas que Sim. são mais profundas, né? E todas elas, né, nós trabalhamos nesses estados Mas eu acho que elas são alterados. todas, as três, muito complementares, né, Sônia? Sim, sim. E aí eu aplico desde o pré-operatório. Então, eu vou contar aqui agora um caso para vocês que acho que vai ilustrar bastante isso aí sobre essa ferramenta que eu uso, né? Eu trouxe aqui um caso, inclusive é um caso que eu contei num congresso de hipnose da Congresso Nacional de Hipnose, lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e eu fui muito corajosa. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com a hipnose nessa área, e eu falei, eu vou apresentar um trabalho. E, graças a Deus, ele foi muito bem-vindo, porque os médicos, a maioria da associação de hipnose, são médicos psiquiatras, né? Mas eles acolheram muito, muito esse trabalho, né? E isso me fortaleceu demais para eu dizer, olha, eu estou no caminho certo, né? Então, foi muito bom. Então, é um caso que eu escrevi, né? Mas, assim, tem muitos... Nossa, é muito caso. Mas esse aqui, ele é bem antigo, então, acho que bem legal eu falar Ilustrativo. hoje. Uhum. Isso. Eu atendi uma paciente no pré-operatório. Sandra, você sumiu da tela. Eu sumi? Tá, isso, Você só para te você avisar, eu me vou ouve? falando. Tá? Você me Estou te ouve? ouvindo. Sim. É porque começou uma tempestade aqui, Sônia. Talvez eu fique fora do ar um Mas olha, pouco. graças a Deus que o som está ótimo. Então vamos embora, Tá, vai antes embora. que o som te Aham. prejudique. Então Eu estava veio para olhando mim para a uma. janela porque eu já estava prevendo que acontecesse alguma coisa. Tá. Escureceu aqui Aham. bem. Uhum. Mas Ah, toque, não se abale. beleza. Me desculpem, gente, Então, mas aí é problemas técnicos da internet, né? beleza. Veio para mim, então, o caso de uma paciente, 17 anos, obesa mórbida, 166 quilos e 800, um IMC de 56,3, super obesa. Filha única, ela morava com a avó, os pais já eram falecidos e eles se separaram aos 2 anos de idade dela, né? Então, quando ela veio para mim, eles já eram falecidos, tá? Ela teve muito pouca convivência com o pai. Ele faleceu um pouco mais de um mês antes da cirurgia dela, né? A mãe já havia falecido. Ela relatou para mim, quando eu levantei um breve histórico de vida dela, que isso faz parte de uma breve anamnese que eu faço com o paciente que vem comigo pela primeira vez, né? Então, Sim. ela dizia que ela tinha muita mágoa desse pai. Então, era uma paciente, assim, de uma forma geral, que ela tinha um histórico que já nasceu gordinha, que foi engordando gradativamente, onde teve o maior aumento de peso em 2 momentos específicos da vida dela. Olha só, a parte psicológica: morte da mãe e da tia Tá. de Um criação, luto. né? Uhum. Oi? Tá, Um sim. luto. Então, Uhum. isso, isso. Casos de obesidade também na família materna, né? E ela fez vários tratamentos para emagrecer, dietas, tratou com um psicólogo, com um nutricionista, tomou Victosa, várias dietas. Ela fez tudo quanto é dieta que falavam para ela e ela estava nessa obesidade desse grau elevado, né? Quando eu levantei esses dados, ela apresentava hábitos alimentares muito inadequados. Então, ela não tinha hora para comer, ela não tinha rotina nenhuma, não tinha horários e ela só estudava. Levantando um pouquinho mais a fundo, ela estava assim num quadro de depressão, né? Então, eu fui colocando isso para ela, você percebe
O que você me fala sobre a sua rotina do dia a dia? Ela começou a se dar conta que ela tinha uma rotina assim, não tinha rotina, né? Não tinha Era uma rotina? Ah, Não, não tinha. Era uma vida olha assim mais só. vazia, onde ela só estudava, a avó pegava no pé dela, elas brigavam bastante, e essa era a história dela, né? Adorava comer, né? Quando ela dizia, melhorou assim? Ao contrário? Ah, obrigada. Desculpa, pessoal, é que eu estou recebendo. Mais? Melhorou? Ah, é o contrário. Ah, melhorou? Para Ah, está baixar? tendo uma assistência aí? Aí, obrigada. A assistente está falando que eu estou cortada. Eu estou Bem, sumida, mas é por causa da. Algumas pessoas estão perguntando ali, que entraram agora. Eu estou sumida isso. porque eu estou com tempestade aqui em Curitiba, Aham. aqui no Mas São eu vou Francisco. de Eu vez devo em voltar quando assim você que fala. melhorar a internet. Mas vocês me ouvem, né? Então tá bom. De, de O vez em importante é a quando minha melhorou? convidada aí falando. Melhorou? Hum. Bem, então eu vou continuar e ela vai me ajudar a arrumar aqui, ó. Tá. Ah, é o contrário. Ah, tá. Ok. Então dá uma olhada aí, vê se agora melhorou. Melhorou? Agora sim, ok. Então ela trazia esse histórico, né? Eu adoro comer, quando eu estou triste eu como, quando eu estou alegre também, e principalmente quando eu estou triste e com raiva, eu como muito mais. Então, esse é o resumo dessa paciente. Bom, 17 anos, tá? Então a gente começa a avaliar a maturidade, não havia uma compreensão do processo cirúrgico, desse tratamento cirúrgico, né? Ela só tinha assim uma grande ansiedade em emagrecer. Chamei a avó, né, por 2 pontos. Sônia, Primeiro que ela era menor. Sônia, Oi, Sônia, oi. Sim, acho que estão dizendo aí que você sumiu agora. eu sumi? Eu estou me vendo aqui, ó. A minha Não, a assistente gente está se aqui. vê. É eles que têm que nos dar retorno, porque, como eu te expliquei de manhã, o Facebook tem umas formas estranhas aí de salvar a imagem. Para a gente está bem, mas às vezes as Mas pessoas. o pessoal está me ouvindo, pelo menos? Se está me ouvindo, a gente vai tocar então em frente. Pode ser? Agora sim, olha lá, já tive retorno. Boa, muito bom, obrigado, gente. Então vamos lá. A Sandra que sumiu, para mim ela sumiu também. É isso mesmo. Não, Bom, eu é porque eu estou com tempestade aqui. Eu vou demorar a voltar. aham, Assim que tá. passar Então, a gente, ó, tempestade. Se cair, gente, a gente tenta a gente retomar, retorno. tá? Sim, Então, sim. tenham paciência aí que não somos nós, é a internet que está dando tilt. Ok. Obrigada, Sônia. Continue E com o eu exemplo. agradeço também o retorno do pessoal aí. A maioria está me vendo. Isso, nos ajudam. Isso. Então, aí eu chamei essa avó por 2 motivos, tá? Então vamos lá. Qual o pensamento psicológico? Ela é menor de idade, está imatura, não compreendeu a proposta do tratamento cirúrgico. Então, eu preciso chamar, pelo menos, essa avó. Isso eu faço muito frequentemente quando eu sinto necessidade. Não precisa ser menor de Entendi. idade, pode ser adulto, até idoso. Eu chamo familiar. Ok, então essa avó passou comigo numa sessão, aí eu conversei com ela e deixei muito claro, olha, a sua neta, ela apresenta um quadro de depressão, ela está muito ansiosa para operar. Ela tem sim a indicação clínica, ela é super obesa, porém, Ué, a parte psicológica dela, caiu? ela não tem a compreensão de como é que vai ser. Isso não caiu a ficha. Então, nós vamos Eu precisar subi. de mais algumas sessões para eu poder prepará-la para esse Ela ligou de processo novo. que vem Mas depois. nem é bom ficar falando no Elas telefone, porque aceitaram, eu estou preocupada com você. É. tudo bem? Bem, aí eu fiz algumas sessões com essa paciente. A última sessão de pré-operatório foi com a avó e a paciente. E essa paciente, então, foi submetida à cirurgia.
ela não conseguiu emagrecer muita coisa. Quando um paciente tem um elevado nível de peso assim, geralmente o cirurgião ele pede para o paciente emagrecer, mas a ansiedade dela era muito grande. Então, ela, por mais que ela se esforçasse, estava muito difícil. E a gente vai acompanhando e vai também entendendo a evolução do paciente de cada caso, né? Sim. Bem, ela operou. A cirurgia dela, graças a Deus, foi um sucesso, né? Porque tem que lembrar que ela é obesa mórbida, né? Um peso muito elevado, um IMC grande de risco, né? Foi tudo bem. E aí ela vem para o pós-operatório, porque o pós-operatório a gente tem ali um protocolo de estar acompanhando o mínimo possível esse paciente. Ela vem com 17 dias de operada, normalmente a gente pede uma média de 15 dias depois da cirurgia para o paciente passar com toda a equipe. Ela já havia emagrecido 13 quilos. Ela estava 13 quilos. 13 quilos. Com 17 dias de pós. Ela estava muito contente com a perda, mas ela trouxe uma queixa. Ela tinha uma falta de ar há 4 dias, já tinha passado até pelo especialista, não só o cirurgião, mas nossa, meu Deus, Gastro. gente. Gastro. Não endócrino, o especialista, o pulmonar, né? Me Tá. faltou agora. Uhum. É muita coisa que eu estou passando. Pneumo. Então... Pneumo, obrigada, Sandra. Passou pelo pneumo, pneumo não achou nada nos pulmões dela. Então, quando ela veio comigo, ela já veio com essa queixa. E aí eu fiz esse trabalho com ela, só para caracterizar para vocês. Na hipnoterapia, na clínica, no acompanhamento e no pré, nós temos em média aí 30 minutos para atender cada paciente, gente. Não são 50. 30 minutos. Então, uma outra grande eficácia que eu privilegio quem usa a hipnoterapia é porque na hipnoterapia nós temos foco. Sim. Não é, Sandra? Grande vantagem, né? Isso, graças ao foco que nós somos muito bem treinadas, ele acaba sendo uma grande ferramenta para mim. Porque eu não vou ficar falando para esse paciente o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que ele tem que fazer. A questão é, o que é que está te impedindo de fazer? O que é que está te impedindo de realizar? Né? Sim. Então eu comecei a escrafunchar com ela, Sandra. Eu vou até ler rapidinho aqui, acho que é mais fácil ler. Então, ela trouxe essa queixa de falta de ar, desde 4 dias de operada, e ela dizia, eu penso que eu posso morrer qualquer hora. Eu estou muito mal. Olha, né? Então, interessante. Então, esse processo todo deve ter startado alguma coisa nela, né? Alguma lembrança, alguma memória. Sim. E lembrando que era uma paciente, inclusive, que eu já tinha conversado com a equipe, com o cirurgião, nós fazemos isso, nós discutimos casos, e nesse caso eu disse ao cirurgião, é um caso que eu gostaria que demorasse mais para operar. Só que ela acabou acelerando porque ela estava muito ansiosa para ficar magra. Né? Entendi. Então, aí eu disse a ela, né, quando ela me disse que tinha essa falta de ar, me descreva como é essa falta de ar. Ela respondeu, é uma forte dor que sufoca. Onde no seu corpo você sente essa forte dor, essa pressão que te sufoca? Ela mostrou aqui no peito. E ela mostrou apertando o peito com uma respiração cansada. E eu disse a ela assim, o que diria essa forte pressão no peito se tivesse voz? Dê uma voz a essa forte pressão no peito. Aí ela entrou numa emoção muito importante para nós hipnoterapeutas. Ela abriu as portas. Ela disse, está difícil atravessar essa fase, doutora. Eu ia no McDonald's 4 vezes por semana. Eu comia 1 quilo de carne em churrascaria tranquilamente. Quando eu ficava frustrada, precisava comer. Comia e torrava dinheiro à vontade. Agora não dá mais para fazer isso. Sinto um desejo enorme de comer e tomar Coca-Cola. E respiração ofegante.
Só que aí ela estava aos prantos, né? Porque eu entrei Então ali. ela acessou algo, uma consciência da própria vida presente, né? Com certeza, com certeza. Uhum. E aí o nosso trabalho vai se aprofundando, né? Bem, como, né, voltando a dizer, o tempo é pequeno e eu preciso, então, dar aquilo que o paciente veio buscar, naquele tempo que eu tenho. Então, eu fui mais rápida ainda com ela. Eu disse a ela, que cor você dá para essa forte pressão no peito? Agora que Uhum. você já sabe a voz que essa pressão está te dizendo, essa angústia, e ela já tinha chorado bastante, que cor você dá para essa forte pressão? Eu disse a ela, expire e deixe vir uma cor. Aí ela me falou cinza. E que cor boa você imagina, para que você possa eliminar essa pressão e abrir o seu peito, entrando, abrindo, suavizando a sua respiração, limpando todas as suas frustrações, trazendo a consciência daquilo que você precisa saber, que está difícil, está difícil. Ela me falou azul. E a gente sabe que a cor azul é a cor, né? A mente Uma das sábia, cores né? de cura, né? É, Então, a nossa mente ela é grandiosa. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A nossa mente sabe tudo que ela precisa, né? sabe, Então, sabe cinza tudo. são as toxinas. O azul é a tranquilidade, a A paz, proteção, a segurança, né? E aí eu perguntei a serenidade. qual é a sua meta de futuro em relação a essa cirurgia? Ó, ela estava com 17 dias, né? E estava com tudo isso aí, emagrecendo, mas estava nesse mal-estar. Aí ela me falou: a minha meta é usar um vestido tubinho número 50. Quando ela falou isso, o sorriso se abriu. Ela Ai, ficou que numa lindo. felicidade e eu consegui enxergar com ela esse azul. Isso é bárbaro, né? Porque a gente está junto, a gente está em sintonia com o paciente, né? Aí Sim. eu disse para ela, me diga que cor é esse vestido, né? Qual o tamanho, se ele é curto, onde bate. Então eu fui buscando com ela os elementos para que a mente dela fosse trazendo a realidade que ela precisava, né? Aí eu disse a ela, quando ela me falou, né, como que era esse vestido, eu disse a ela, então agora fecha os olhos e vai entrando em contato com essa forte pressão no peito, respirando. E conforme você vai inspirando, inspire o azul, a cor da calma, que vai te trazer a tranquilidade, a esperança de que tudo vai acontecer no seu momento certo, que tudo tem o seu momento para acontecer. E com o passar do tempo, você irá se sentir cada vez melhor. E na expiração, vá soltando o cinza, soltando todas essas pressões, essa angústia, a tristeza, o peito apertado, liberando, soltando. Então é interessante que ela foi trabalhando e todo esse trabalho foi em uma sessão, tá? Lá na clínica, não foi nem no meu consultório. Então lá tem que ser rápido mesmo, porque lá é uma agenda muito doida, né? Hum. Então, ela foi trabalhando, acompanhando. Aí eu disse a ela: agora, imagine-se. Quando ela falou para mim que estava toda cinza, o peito estava todo cinza e ela estava se sentindo bem, eu disse a ela: agora, imagine-se no futuro. Imagine-se num futuro, o futuro mais real que a tua mente sábia possa trazer para você. Um futuro bem próximo, um lugar onde você esteja usando aquele vestido tubinho. Veja onde você está, no meio de que pessoas você se encontra aí usando esse vestido maravilhoso, número Foi 50. situando ela no Então, futuro, dando um senso de exatamente, realidade, né, para o desejo dela. Que legal. exatamente. Mudando Uhum. essa fita, né? Então, Sim, como você se sente? Sinta as sensações gostosas nesse corpo, usando esse vestido que você tanto sonhou lá atrás, que você me contou com 17 dias de cirurgia. sim. Traga sensações gostosas nesse corpo de você efetivamente estar dentro deste vestido, né? Então eu fui trabalhando toda trazendo essa realidade, né?
depois trabalhei com ela, se olhando no espelho, se vendo com esse vestido, e desfrutando. Bom, enfim, fechou a sessão. Uns 2 dias depois, ela me ligou, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava ótima e que ela não via a hora de estar no vestido tubinho. A crise passou, ela falou, olha, doutora, depois daquele dia eu não tive Amenizou mais tudo. a crise É. de falta de ar. Então, eu diria para vocês que estão me ouvindo que essa é a magia da hipnoterapia. Parece mágica, mas não é, ela é maravilhosa. Ela é isso, né? E fazer Ó, isso em pouco tempo e você ter um foco, você acertar, você conseguir contribuir para esse paciente é muito importante. Ah, eu sou suspeita para falar, né, Sônia? Que eu sou encantada. Eu mesma já, né? Eu mesma já fui beneficiada Pois é. várias vezes, né? Uhum. Sim. É, Então nós, né, eu, Sandra, é, da turminha aí da TVP, quantos benefícios, nossa, a gente poderia quantos? ficar aqui horas e horas falando de Enumerando, tanta né? coisa boa, né? Com a gente mesmo, né? Enumerando. Sim, Porque primeiro sim, experimenta na gente, né? eu acho. Então, essa foi a história dessa paciente. Só para concluir, ela chegou no peso. Uma outra coisa importante, antes da cirurgia, eu já Sim, resgatei a rotina com ela, tá? Ela precisava de rotina, ela precisava sim, de disciplina, de ter horários para deitar, né, dormir, acordar. Não era só para estudar, era para ela fazer alguma coisa que desse prazer. Bom, finalmente, ali, depois de alguns meses pós-cirurgia, e alguns anos ainda, porque aí o paciente vai espaçando, né? A gente vai dando espaço. Ela acabou entrando na área da política, hoje ela está nessa área, uma pessoa de sucesso, e tudo começou quando ela veio para a cirurgia, para operar. Não viesse para a olha, cirurgia, não sei como é que teria sido. Então, assim, parece mágica a hipnoterapia, né, Sandra? Mas não é, é um processo não, não. científico. É você É caminhar com o uma coisa paciente, real, né? né? Real. Ah, Exatamente. Você focar, ah. usar, entrar no sintoma para trazer a solução, trazer a resposta que ele precisa para mudar essa fita interna, né? É tão real, Sônia, que uma vez passei por uma situação até tragicômica. Eu estava Hum. no meio de uma regressão e a cliente me questionou, né, se aquilo era real ou não. E eu achei um momento até esquisito, né? Se ela falasse isso depois ou antes, em qualquer. Mas no meio da regressão, ela me perguntou: mas será que isso que eu estou vivenciando, que eu estou enxergando, isso é real? Eu falei: não sei, é você que está vivenciando, eu não tenho como garantir nada, né? Eu faço isso como buscando os efeitos curativos, né? As soluções, né, para as questões, às vezes não só físico, mas emocional, energético, espiritual, né? Expliquei para ela, tá? E ela foi, e aí, como eu saberia? Falei, imagine uma garrafa de Coca-Cola em cima dessa mesa que você está descrevendo. E era uma cena medieval, né? Não tinha Coca-Cola naquele tempo. Mas eu não pensei nisso, Sônia, foi uma coisa tão instintiva assim. E ela falou assim, mas não é desse tempo, não existe Coca-Cola, não tem como pôr uma lata de Coca-Cola ou uma garrafa aí. Eu falei, ótimo, então você mesma respondeu, é uma coisa real para você, né? Aí E na verdade, né? ela seguiu com a regressão na boa, o trabalho teve um É, retorno fantástico, mas você veja, o fantástico. pensar no meio do trabalho foi bem curioso, né? E na verdade também, né? Eu coloco para o paciente que não importa a gente saber se é verdade, se é mentira, se Não, aconteceu ou não, foi o que eu porque muitas coloquei para vezes ela. vem memórias muito antigas, né, Sandra? Memórias Sim. genéticas. Então eu digo, olha. O importante é nós sabermos que esse conteúdo que veio é o conteúdo que você precisa olhar, que está dentro do teu sintoma. E é ele É, que vai trazer a resposta, né? Vai trazer a a gente não resposta tem para como você. provar nada disso, nem constelação, nem regressão, entendeu? A gente vê o É, retorno desses trabalhos, né, Sônia? Que são é fantásticos. verdade. Né? É. Essa Então, coisa esse do foi um inconsciente caso. coletivo mesmo. Tá? É.
Isso, no inconsciente coletivo. Eu gosto de explicar isso para o paciente, né? Que nós temos um inconsciente pessoal, o familiar e o coletivo, segundo a linha junguiana, né? E que Uhum. essas memórias, muitas vezes, que são estranhas, elas vêm desse inconsciente coletivo, que é da humanidade. Está tudo ali nos arquétipos, né? Então, Sim, nós temos acesso a tudo isso. E aquela sim, memória que vem é o conteúdo que nós precisamos olhar. Qual é a história, né? sim. É, Sem você vê no julgar, né, caso dessa Sônia, né? Sem paciente, nada. É, no caso dessa paciente foi algo assim muito pontual, né? Então ela estava angustiada porque inconscientemente ela estava entrando em contato com a realidade dela. Nossa, agora eu não posso mais ir ao McDonald's por um bom tempo. Agora eu não posso mais comer tanta carne. E sim, essa mudança, ela realmente ela tem que acontecer mesmo com o passar do tempo, né? Então, por isso que a sim, gente fala, entender sobre a cirurgia, o tratamento cirúrgico é fundamental para esse paciente. Porque mesmo o paciente que compreende tudo bonitinho e que você fala, nossa, olha, legal, muitas vezes no pós, ele vai ter alguma complicação. Por quê? Porque são muitos enfrentamentos que aparecem. Ele vai continuar, muitas vezes, querendo restringir a alimentação. Essa vai ser uma briga que a gente vai ter. Eu vi aqui que tem algumas pessoas aqui, um beijo para vocês, do grupo, do GAPO, né? Que é do Grupo de Apoio Psicológico ao Pós-Operado da Clínica IMEC, e elas sabem dizer melhor do que eu. São enfrentamentos diários. É a ansiedade de emagrecer, depois a ansiedade de nunca mais querer voltar a engordar. Gente, é uma decisão. A decisão pode restringir o que? O meu processo de mudanças. Se eu digo para mim, sim, nunca mais eu quero passar por isso, eu vou fazer de tudo para não passar. Mas esse de tudo não significa que seja o mais coerente, que seja o caminho do meio, como eu costumo dizer, né? Somente sim, no emagrecimento, porque quando você está no processo de pós, você vai precisar reaprender a se alimentar, reaprender a lidar com o alimento, entender que o alimento é sagrado, é positivo, é bom. E qual é o conceito que o paciente obeso traz? Ah, não, eu não vou comer porcaria. Tipo assim, porcaria é qualquer coisa que não seja o básico. Mas entender que todo alimento é alimento, ele é sim. saudável, vai depender da forma como você vai lidar com esse alimento. Então, Sônia, o está que eu acalmando a escolho comer, tempestade aqui. Eu acho que logo deve voltar a minha carinha aí. o nosso tempo já se esgotou, né? Não, não, temos mais uns minutos aí, não se preocupe. Ah, então Então, tá. pode Eu contar achei que mais a gente algum já caso estava aí. extrapolando. Não, 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 deixa eu ver. 12 minutos a gente passou de 1 hora, mas conte mais um caso, pelo menos, para a gente finalizar depois. Eu gostaria, então, ao invés de contar um outro caso, que eu acho que esse caso que eu contei, eu gosto dele, eu acho que ele ficou para mim como um caso clássico, porque eu tive o Tá. cuidado de Não, escrever. ilustrou Eu tenho muito aqui, bem, com certeza. eu mas eu acho que ele explica bem assim essa minha embasamento aí teórico prático na psicologia bariátrica. Qual é o meu Sim, papel? É que eu atuo com a hipnoterapia, né? sim, Por exemplo, ó, eu vou dar um outro exemplo de uma outra ferramenta que eu uso muito. Quem está do GAPO aqui vai lembrar porque eu uso muito e é frequente. É frequente o paciente que opera e ele está em emagrecimento, é muito frequente que, principalmente os familiares, ou às vezes um namorado, um chefe, um amigo, começa a falar: Nossa, mas você operou, você já está comendo tudo isso? Ou então, ai, mas você fez a cirurgia, você está comendo tão pouco, acho que você vai ficar doente. Isso às vezes é comentário de mãe, né? O primeiro, às sim. vezes, é de uma amiga, né? Nossa, mas você operou e você está comendo coxinha? Como se coxinha fosse um ET, né? Então, muitas vezes, olha só, né? Gostei do ET. Pior que não é. Né? E muitas vezes, Bom, o que diga acontece? você, né? Eu aqui estou aprendendo um monte com você aqui. Você... Ah, Suleiman, um beijo. Ah. Um beijo. Cíntia, obrigada aí. Cíntia Samarone está assistindo a gente. Nossa, Oh, gente, quanto bonitinha. privilégio.
Ela que faz Eita! nossos flyers aí. Suleima, Cíntia, eu vi que a Rita também está aí, ó. Beijo para todas, a Dom, né? Então vamos lá. Então, esse paciente, o que acontece? Ele já tem um histórico de muito sofrimento, mas é muito sofrimento mesmo, gente, de tentar. Muitos altos e Então fica baixos, né? naquela, emagrece, engorda, emagrece. Ele está cansado, ele não aguenta mais, então olha, beijo para você também. Então, ele já está contaminado de crenças, de traumas, de valores. Então, fica difícil a gente trabalhar e dizer para ele, olha, fica tranquilo, talvez ele olhe para minha cara com tipo assim, nossa, essa mulher parece um ET, essa psicóloga, né? Porque ela fala para eu respirar, ficar tranquila, mas como que eu vou ficar tranquila se a minha família, por exemplo, está pegando no meu pé e está dizendo que eu estou comendo demais, ou está dizendo que eu estou comendo de menos, ou está dizendo que eu estou Sim. comendo bobagem. Então, nesses grupos, principalmente, isso também acontece no individual, mas hoje eu escuto mais nos grupos. Então, quando o paciente traz isso, então eu gosto de contar a metáfora. Vocês conhecem a metáfora do sapinho? Tem Bom, ninguém várias. respondeu. Tá, então Não, você eu está aí. conheço várias, eu não sei qual Então, eu você vou se refere. contar, eu vou contar de uma forma muito simplificada, tá? Mas eu conto com mais tempo, com, né, mais Mais profundidade, detalhes. né? Uhum. Isso. A história do sapinho é a história do paciente, que eu vou mostrar para vocês agora, esse paciente que está incomodado com tudo isso. Então, tinha lá, né, uma colônia de sapinhos, eram muitos sapinhos, né? Então, É. eles tinham ali as atividades deles no dia a dia, e de vez em quando eles faziam os festivais. Já ouviu? Sulema já ouviu contar. Eu sabia que você ia dizer isso. Então, eles tinham um dia que eles faziam ali um festival, tinha muita festa, muita comemoração e tinham prêmios também. Nesse lugar, tinha uma montanha muito alta, então todo ano eles faziam um campeonato onde muitos sapinhos se inscreviam e dava a largada, dava o tiro. E aí esses sapinhos, eles começaram a subir essa montanha. Lembrando que tinha um prêmio, tá? Tinha um prêmio muito especial para aquele que chegasse lá no topo da montanha. Então, foi dada a largada. Aí os sapinhos começaram a subir a montanha. Era uma montanha difícil, ela era muito alta, escorregadia. Tinham muitos que começavam a subir. Aí o pessoal, ei, parabéns, olha lá, ele está conseguindo. O outro falava, seu cara de pau, você não vai conseguir, você não é de nada. O outro, olha lá, aquele lá está fraquinho, parou para respirar. E assim, essa corrida, ela ia acontecendo. Então, muitos sapinhos, muitas vezes, eles paravam, escorregavam, aí já virava o pé, aí já desistia, voltava chateado lá, de volta para o pé da montanha. E muitos outros iam continuando aquela subida, e muitas vaias, muitos aplausos. Ei, que legal, muito bem, olha lá, aquele lá vai chegar. Até que chega o único sapinho, ali o primeiro a chegar, ali no topo da montanha. Aí todo mundo aplaude. Nossa, que legal, muito bom. Todo mundo fica em cima desse sapinho quando ele desce. Todo mundo vai em cima, principalmente a imprensa, escrita, falada, a mídia, eles querem saber qual é o segredo desse sapinho ter chegado lá em cima. Mas, senhor Sapinho, o que é que o senhor fez que só o senhor chegou lá na frente de todos? Sabe o que foi que eles descobriram? O O sapinho sapo era surdo. surdo. Faz todo sentido. Então, eu gosto de usar metáforas também, Sandra, porque a metáfora ela fala muito, né? Ela traz aqui esse trabalho interno, essa mudança aí desse Sim. estado, né? Então, nós vamos lá, A a coisa gente da se identifica. identificação, né? Exatamente. E aí, quando eu falo, então, o sapinho, ele era surdo.
Então, o que acontece, né? Você vai ficar dando bola para as torcidas, você vai ficar ouvindo que esse povo está falando, ah, come demais, come de menos. Então, eu digo assim, ó, segue a equipe, segue o que a gente fala, vem com a gente, caminha com a gente, porque nós vamos falar para você qual é o caminho. A Nutri vai falar sobre a sua alimentação, a Físio vai falar do seu esquema corporal, das atividades físicas, eu vou falar da parte psicológica, de como você vai comer, como é que você vai poder se acalmar, se manter no caminho do meio, o cirurgião vai falar das taxas, cada um vai cuidar da sua área. É isso. Por isso que a equipe é tão importante assim, né? Também E não dá. adoro as metáforas. É. Também adoro. Eu amo metáforas, eu amo. Eu acho que elas são, assim, acima de tudo, elas são realmente transformadoras. Né? São São transformadoras. transformadoras. Você falou uma palavra ideal, para definir. Transformadoras. Porque Isso, ela te permite fazer uma leitura, né, da sua situação, como se fosse uma imagem, né, como se fosse um filme, uma ideia, uma coisa isso, imaginativa, né? exatamente. E isso é mais leve do que você falar uma coisa direta para o cliente, né? Ou Você paciente, não sei como você promove, chama. como a história do caso que eu contei, a realidade de usar de um corpo servir num tubinho de bolinha número 50. Né? É a mesma Perfeito. realidade. Então, a mente ela vai promovendo essa realidade, ela vai transformando, né? Sim. Bem, como você falou que a gente tem uns minutinhos, então, só para complementar, em que mais áreas eu uso a hipnoterapia, tá? Porque não é só, né, nesse tipo. Então, tem muita coisa que a Sim, gente sim, faz. sim. Nesses grupos de apoio psicológico ao pós-operado e família, e eu digo hoje e família, porque a família também tem um papel fundamental nesse processo de mudanças do paciente, né? Sim. Então, se ao mesmo tempo que a família serve de apoio de base, essa família precisa entender o que é esse apoio, né? O que é Sim. ser apoio nesse momento para esse paciente, né? Então, nesses grupos, eles acontecem uma vez por mês, lá na clínica, atualmente está sendo online, porque a gente não está fazendo, por enquanto, nada presencial, né? Presencial. Uhum. Isso. E nesses encontros eu faço, às vezes eu invento, vamos fazer uma palestra vivencial. Então, eu trabalho com os temas que vêm sempre no grupo. Trabalhar com as emoções, com a consciência alimentar, a consciência corporal. Nossa, são muitos temas ricos para a gente trabalhar com os pacientes, né? E eu faço também as oficinas. As oficinas, na verdade, o paciente, ele faz parte desse trabalho, ele bota a mão na massa lá dentro dele, né? Vamos fazer o trabalho interno, né? Então, o ano passado, por exemplo, a última oficina que eu fiz foi a oficina das emoções, foi bárbaro, foi muito especial, porque eu convido esse paciente a vivenciar, né? As emoções, trabalhando em estados alterados. Então, eu preparo muitas vezes algum exercício também de aprofundamento, né, para deixar a mente consciente, mais relaxada e dar vazão à mente, sabe, aquela mente que tem todo o conteúdo que o paciente precisa acessar, né? Então, Sim. transitando nesse estado amplificado para que possa, de uma maneira geral, trazer alguma transformação para os pacientes. Então, assim, é muita coisa que eu faço lá e a maioria delas ela não é falada como na hipnoterapia, né? Porque muitas vezes Sônia, você se fala você isso no aceitar, meio. eu te convido para voltar um outro dia para a gente fazer uma nova live e você falar dessas outras técnicas, aprofundar essa parte. O que acha? Olha, Sandra, eu penso assim, de uma forma geral, dentro da proposta do nosso tema, eu creio que foi possível, né? Ah, com certeza. Aprofundarmos um pouquinho, né? E aí eu Sim. aceito
se você quiser depois falar mais, ou a gente falar sobre um outro tema. Outro tema. Não, você escolhe. Aham. Você Sim, que sabe aí se preencheu, né, o que você tinha para falar. Como você está dizendo, preencheu, a gente escolhe um sim, outro eu sinto tema. que o principal foi falado, né? Espero que o Ótimo. pessoal que acompanhou que tenha ajudado, tenha colaborado, né? Se você quiser E aproveitar, Sônia, para deixar aí seu Instagram, seu Facebook, algum contato, né? Alguém queira entrar em muito contato com você obrigada. depois, né? Fica à Tá, vontade. Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem alguém tem pergunta, gente, para a gente vai se preparar para encerrar. Vocês só estão ouvindo a minha voz, estou meio fantasma aí. Hum? O Face acho que enjoou da minha cara, de vez em quando, no final de entrevista, ele está fazendo isso comigo. Ele fala, chega de você, deixa só a sua convidada. Essa cara duas vezes nova por eu semana, quero. né? Eu acho que, sabe, Você está de começou a parabéns, viu, desconfiar. Sandra? Ah, imagina, Ah, querido. Não, então, perguntas por eu enquanto vou não deixar tem. então o meu endereço Você eletrônico, escreve aí né, que na se tela? fala, Você né? escreve aí no chat? Ah, pode ser, ou eu vou dizer, eu acho que é mais fácil. Tá, Espaço Organiza Mente, com Z. Espaço, que é o C sem o cedilha, espaço. Peraí, eu vou Spaco, né? aceitar o seu. Spaco. Deixa eu escrever Uhum. aqui. Ó, É melhor. é, então, é no. Enquanto você escreve, eu aproveito para lembrar a todos vocês, é, a voz fantasma aqui, que toda terça e quinta temos novos profissionais, né, convidados. Então, sempre às 16 horas, toda terça e quinta, temos alguém falando sobre algum tema interessante. Vocês estão todas convidadas, né? Sejam bem-vindos. Conseguiu, Sônia? Bom, Ah, você pôs o telefone, ah, ótimo. Uhum. eu coloquei, então, o espaço Organizamente é tanto do Face como do Instagram, né? Então, eu estou vendo aqui a Suleima. Ah, obrigada, Suleima. Que legal. Que Minha legal, prima está muito bom. falando aí, achei excelente, Ah, pois vivenciei isso em casa. Vejo a luta de quem faz a bariátrica no dia a dia. Sim, muito interessante, isso é muita exatamente. luta mesmo, é isso mesmo. E sempre a gente precisa levar com muito respeito essa doença. Muito respeito, muito respeito. Isso, Eu acho Suleima, que com quanto certeza mais ela faz com respeito, amor. mais a gente tem resultados bons, quanto mais a gente entende a respeitar essa doença, né? Então, Sandra, eu quero agradecer a você, viu? Nossa, foi uma oportunidade maravilhosa. Agradecer aí todo o pessoal que ficou com a gente aí, foi muito gostoso, né? Espero ter contribuído para as pessoas que não conheciam o meu trabalho, para aquelas que conheciam também, talvez ter acrescentado alguma coisa, né? E Sim, muito obrigada, Sandra. Eu tenho um enorme carinho por você, pela profissional que você é, e obrigada, Sônia. por sempre lembrar que você foi uma das minhas professoras, e isso aumenta demais o meu carinho por você, Sandra. Muito Muito obrigada, obrigada. Sônia. Nossos vínculos foram tão bons que persistem até hoje, né? Olha que esses Sim, anos de grupo de estudo a gente tem trocado tanta figurinha, né? Tanta coisa sim. importante, tanta Uhum. experiência, tanta vivência, dividido tudo mesmo, até nossas emoções, né? Que é uma coisa, é um privilégio, né? Eu estou vendo aqui Muito que tem obrigada, algumas Sônia. pessoas dizendo que poderia repetir, poderia falar mais. Aí a gente vê um outro momento, então, tá bom? Pessoal, Tá, obrigada, perfeito. Muito obrigada, obrigada. Sandra. Um grande beijo para vocês. Até. Vocês Tchau. não estão me vendo, estou mandando beijo para todos vocês. Grata pela participação. Sinto eu ter sumido. Mas você está Obrigada, aqui, ó, no Sônia. nosso Fica com coração. Deus. Beijo. Você também. Tchau. 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 Obrigada.